Novidades em relação à guerra. O grupo terrorista Hamas propôs um novo plano de trégua, plano que poderia chegar ao fim do conflito. Já está com a gente no nosso sofá o Fabrício Nais, que vai nos atualizar. Mas antes, preciso deixar claro, o Palumbo saiu, nós fizemos uma substituição, porque o Palumbo precisou sair mais cedo justamente para ir no velório do policial civil, que infelizmente faleceu. Não estava com medo do PP, não, será? Fabrizão, conta pra gente essa novidade. Alguém poderia me olhar aqui no canto onde o Palumbo estava e pensar que é a mesma pessoa. É quase igual. Quase igual, a começar pelo tamanho, né? O shape. Vamos falar de coisa séria, gente. Tem propostas de cessar-fogo vinda do Hamas para uma resposta, na verdade, do Hamas para uma proposta que veio de Israel, mediada pelos Estados Unidos, também com o Catar e com o Egito. É uma proposta que eles chamam de 3 fases, cada fase duraria 45 dias, totalizando 135 no total, e que, segundo o Hamas, poderia levar ao fim da guerra na faixa de Gaza. Eu até separei aqui os pontos, como que seria cada fase dessa proposta. A primeira fase, ela inclui a troca de reféns, que são mulheres, homens abaixo de 19 anos, idosos e doentes, por prisioneiros palestinos que estão em Israel. A segunda fase teria a entrega de reféns homens, além da reconstrução de Gaza, da faixa de Gaza, além da cidade de Gaza, outras cidades como Khan Yunis, Rafah, enfim, que tiveram sua infraestrutura destruída depois dos ataques de Israel, e também a saída das forças do exército de Israel do território palestino. E aí a terceira fase, ela inclui a troca de corpos e restos mortais de israelenses que estão... Fabrizão, 1 minuto, são 11 horas e 22 minutos, a gente está voltando aqui para quem estava no intervalo da rádio, e o Fabrício está atualizando sobre uma proposta do Hamas de trégua que pode levar ao fim da guerra. Continua aí, Fabrizão. Então, justamente, assim, essa terceira fase teria essa entrega de corpos e restos mortais de israelenses que estão na faixa de Gaza, que já morreram, porque isso, segundo a tradição judaica, é extremamente relevante. Eles não fazem enterro sem o corpo, há todo um ritual em relação a isso. Então, essa é a resposta do Hamas em relação a uma proposta de cessar-fogo que chegou nos últimos dias. A gente lembra que o Antony Blinken, secretário de Estado americano, que seria o equivalente aqui no Brasil ao ministro das Relações Exteriores, está novamente no Oriente Médio. É a 5ª viagem dele ao Oriente Médio desde que o conflito começou, e ele tem pressionado tanto o Hamas quanto principalmente o governo de Israel para que eles definitivamente cheguem a um acordo para cessar essa guerra. Então, a princípio, seria um cessar-fogo, mas o Hamas acredita que essa contraproposta, levando em consideração tudo que está sendo estipulado, poderia, ao final desse período de 135 dias, levar ao fim definitivo deste conflito. Desde que Israel saiu da faixa de Gaza definitivamente, no começo do século XXI, lá em 2005, 2006, esse é o conflito mais duradouro já entre os dois lados. Então, 135 dias. A expectativa de que dentro de 135 dias, se essa proposta for aprovada, poderia então chegar ao fim desse conflito. Mas como ficaria a gestão do território da faixa de Gaza? Essa é a questão. Isso não está explícito ainda no documento. Ainda a gente, claro, não tem todos os detalhes. Isso ficaria aí a cargo dessa gestão dizer. É uma questão que vai, com certeza, tocar no governo Netanyahu, porque a promessa era de trazer os reféns de volta, todos eles, e acabar, extirpar o Hamas na faixa de Gaza. Eles prometeram caçar todos os líderes do Hamas, e o governo de Israel já deixou muito claro que eles não têm intenção de prender, de levar a julgamento os líderes do Hamas, mas sim de eliminar todos eles, eliminar o grupo terrorista como um todo. E aí o que seria da gestão da faixa de Gaza, o próprio governo israelense deixou em aberto, antecipada, quando falou anteriormente em relação a isso. Então a gente não tem ainda uma definição, mano. Como é que você vê, Pepe? Não, esse é um ponto interessante, né? Eu vejo o seguinte, eu sempre falei aqui e volto a repetir, essa guerra vai acabar quando Israel souber o que vai fazer da faixa de Gaza. É bom lembrar que o Yoav Gallant, que é o ministro de Defesa de Israel, no início da guerra, falou que a guerra teria 3 fases. A primeira fase seria bombardeios aéreos. Não, essa é outra, a ideia é a proposta. A primeira de fim, né? Exato. A primeira fase seria bombardeios aéreos e terrestres. A segunda fase seria enfraquecer o Hamas. E a terceira fase seria implementar um novo sistema de segurança na faixa de Gaza.
Então, Israel entrou para a guerra com 2 objetivos claros: recuperar os reféns, que é o primeiro ponto. Tanto é que esse acordo de trégua coloca esse ponto claramente na discussão. E o segundo ponto, que é o mais importante, é criar um novo sistema de segurança na faixa de Gaza. Quando Israel souber o que fazer com a faixa de Gaza e recuperar os reféns, essa guerra se encerrará. Mano, mas a proposta vinda do Hamas é um sinal, né, de fraqueza. É um sinal de fraqueza. Agora, onde fica o Hamas nessa história? Porque o objetivo declarado de Israel era eliminar o Hamas. Então, a simples ideia de estar negociando o fim da guerra com o Hamas seria, de alguma forma, uma admissão de Israel de que não conseguiu o seu declarado objetivo com a guerra, que seria a eliminação do grupo, né? Quando você está negociando com um grupo é porque o grupo ainda existe. Então, eu acho que é complicado, é provavelmente difícil que o governo israelense chegue a esse acordo nesses termos.